Oi, gente, Saba Fonseca por aqui. Vamos começar mais uma live. A gente está aqui no meio da bagunça. Entre uma receita e outra, eu venho aqui conversar com vocês, tá bom? Então, o assunto nosso de hoje, o que vai ser, é que vocês estão tendo muitas dúvidas em como fazer um pão crescer no frio. Eu sei que tem muitas dicas, muita coisa mirabolante aí que o pessoal fala, mas vocês precisam entender que se vocês fizerem o negócio certo, vai dar tudo certo, tá bom? A nossa live de hoje eu vou falar para vocês e vou ensinar para vocês como que vocês fazem um pão crescer no frio. E mesmo que esse pão, gente, não cresça e as temperaturas estejam abaixo de 0 graus, tá bom? Bom, eu aprendi muitas receitas mirabolantes falando como que você faz um pão crescer no frio. Por exemplo, uma delas é quando você faz o pão, você coloca na bandeja para descansar e depois você coloca um saco plástico em cima e depois desse saco plástico vocês colocam um cobertor em cima. Isso eu aprendi muito com a minha avó e eu fazia isso até eu aprender a fazer o método esponja, que é o que eu vou ensinar para vocês. Por que que o pão não cresce no frio, gente? Eu vou usar vocês como exemplo. Bom, tá fazendo frio e você vai e toma banho gelado, o que que vai acontecer? Você vai sentir aquele frio, os poros não vão abrir, você vai sentir desconforto ali. É exatamente isso que acontece com o fermento. Então, quando você pega e vai fazer uma receita e o pão não quer crescer, o que, que a gente costuma fazer? Pô? A gente costuma fazer pegar a água morna ou então o leite morno e colocar no meio da farinha juntamente com o fermento, para que esse fermento ali dentro comece a conversar um com o outro, porque são micro-organismos vivos, e ali eles começam a esquentar a massa. Como você já colocou a água morna ou leite morno, fica fácil, porque daí é só eles começarem a comer ali, se alimentar daqueles nutrientes que tem na farinha e começar a liberar o gás carbônico que a gente chama de fermentação. Até aqui, estamos entendidos, gente? Quando você coloca água fria na farinha, o que acontece? Os folículos da farinha, quando a água está fria, a água não consegue abrir esses folículos da farinha para que a água penetre na farinha e que assim faça com que a massa fique bem mais macia e ela absorva totalmente a água. O primeiro problema é esse. O segundo problema que acontece muito, porque o pão não cresce, é você colocar a água ou o leite muito quente. Quando eu peço para você colocar a água ou o leite morno, eu peço para você testar aqui nessa parte do rosto. Você coloca o copo aqui na parte do rosto para você ver que é um morno, mas um morno estilo mamadeira, para que não possa queimar os pães, tá bom? Então é assim que funciona. Se você colocar uma água ou um fermento, uma água ou leite que esteja muito quente, ele vai matar o fermento e seu pão não vai crescer. Ele vai embatumar e vai ficar duro e vai ficar pesado, tá bom? Para resolver isso, a gente tem várias técnicas que eu já falei, que é a técnica do cobertor, que eu não uso porque eu acho que é uma técnica errada. Por exemplo, você coloca os pães na forma, deixa descansar, coloca um saco plástico e depois enrola um cobertor. Já vi muita gente fazendo isso e muita gente faz isso até hoje. Muita, mas muita gente mesmo. Mas esse é um método errado. Por quê? Vai esquentar a massa? Vai, porque os micro-organismos que são o fermento, micro-organismos vivos, que é o fermento, eles vão começar a movimentar dentro da massa e vão começar a esquentar a massa por si só. E esquentando a massa, vai acontecer o quê? Vai acontecer que eles vão começar a digerir aqueles nutrientes e transformar esses nutrientes em gás, que é a fermentação. Por que que esse método é errado? Quando começa a crescer, ele começa
a massa começa a pregar no plástico e depois você vai ter que desenrolar e você não está vendo como que está a massa, se a massa está crescendo, se não cresceu, você não consegue ver. Outra forma que todo mundo faz para mim e que eu já vi muita gente fazendo é você ligar o forno durante 5 minutos. Aí você liga durante 5 minutos, desliga o forno e deixa aquela quentura. E ali você coloca a bandeja ali com os pães para descansar naquela quentura. Esse é um jeito também que eu acho errado, porque se você colocar os pães para descansar naquela quentura, ele vai começar a dar uma casca por cima. E essa casca por cima, o que vai acontecer? Quando você for assar, ele vai abrir, vai dar bolhas por cima e essas bolhas estourando, vai sair a fermentação. E quando uma bolha dessa estoura e começa a sair o ar de dentro, o que acontece é que seu pão abaixa, vai abaixando, vai abaixando. Isso pode acontecer. O pão abaixar, gente, pode acontecer no tempo de fermentação que você está deixando a massa descansar ou no tempo que você leva para assar. Você leva para assar, ele começa a dar bolha, 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 estoura uma bolha, sai o ar, murcha. Então, é exatamente isso que acontece. O que eu faço aqui para os meus clientes e o que eu faço aqui para dar certo para um pão crescer no frio, mesmo que essa temperatura esteja abaixo de 0 graus. E hoje eu acho que está bem frio, né? Por exemplo, se você gosta de fazer aquele jeito que é você esquentar o forno 5 minutos e depois deixar aquele forno quente, depois colocar a bandeja para os pães descansarem dentro do forno quente, você precisa fazer do jeito certo. E qual é o jeito certo? O jeito certo é você colocar 5 minutos do forno para esquentar. Quando o forno esquentar, você pega a sua bandeja de pão para descansar dentro desse forno desligado, mas com aquela quentura. Só que antes você precisa colocar a grade. O forno tem 3 posições. Vou te ensinar certo para você não errar, tá bom? O forno tem 3 posições de grade. Você precisa colocar a grade exatamente no meio, para que os pães, na hora de assar, assem a parte de cima e a parte de baixo de modo certo. Então, você precisa colocar a grade na segunda posição. 1, 2, 3. Segunda posição, você coloca a grade. Coloca a grade ali e você colocando a grade ali bem no meio, não tem problema nenhum. Só que antes de você fazer isso no forno, você precisa colocar uma bandeja de água fervente. Não precisa ser fervendo, quente, debaixo dessa grade, no piso do forno aqui, ó, bem no piso do forno. Aí você coloca a grade no meio e depois coloca a bandeja de pães e fecha o forno. O forno já está quente e o forno vai pegar aquela umidade que é da água que você está deixando dentro do forno. Então, esse é o jeito certo. Então, a partir de hoje, ao invés de você pegar esse forno e deixar ele sem nada e deixar somente os pães lá para esquentarem, não faça isso, porque vai dar uma casca em cima e vai dar uma casca embaixo. E quando for assar, essa casca de cima vai rachar. O que eu estou tentando fazer para você? Faça o jeito certo. Você gosta de colocar os pães no forno, o forno meio quente, bem quente, desligado, para esquentar os pães? Pode colocar, sem problema nenhum. Desde que tenha um recipiente com água quente embaixo, para que os pães vai crescendo e eles ficam com aquele vapor lá dentro e não ressequem. O que a gente faz aqui para os nossos clientes, o que eu faço aqui, o pessoal daqui, o pessoal que compra aqui, o pessoal de fora, o pessoal que trabalha aqui junto com a gente, com a nossa equipe aqui, como que eu faço? Eu uso o método esponja. E o método esponja, o que é o método esponja? O método esponja é quando você usa o fermento e você ativa o fermento. E quando você ativa o fermento, ele perde aquele cheiro de fermento, ele perde o gosto do fermento, o jeito quando o pão assa, o aroma é diferente,
Além do método esponja, ficar bem suave a massa e acontecer uma coisa que eu falo muito, que eu chamo de viciar os clientes. Porque quando a massa está suave e não está nem com gosto, nem com cheiro de fermento, o que acontece? A pessoa come um pedaço, come outro pedaço, come outro pedaço e come outro pedaço. Então o que acontece? Você aos poucos vai viciando o seu cliente para que ele come mais, vá para a rua, já fale para as pessoas do seu pão que é suave e o boca a boca funciona para você começar a vender mais seus pães. Então o método esponja, ele deixa totalmente o pão suavizado, você não vai sentir nem gosto de fermento e nem o cheiro. Além de acontecer uma coisa muito boa com o método esponja, é que o método esponja suavizado, ele não causa nem azia, nem má digestão, nem refluxo, que é aquele quando você come um pão e fica com aquele ácido no estômago, né? Então, como que eu faço o método esponja? Esse é um método bem mais fácil. Ó, digamos que eu vou usar 1 quilo de farinha de trigo para fazer um pão. Eu vou escolher qual pão que eu vou fazer. Antes de conversar com você sobre o método esponja, não use ele na massa de pão salgado. Porque o pão salgado, geralmente, ele é duro na casca em cima, duro na casca embaixo e tem que formar pestana. E quando eu coloco a esponja, faço o método esponja para fazer os pães, eu estou dizendo para os pães ficarem mais macios. Então, não faça isso no pão salgado. Para quem já me conhece e já me segue há bastante tempo, o método esponja ele é só feito na massa base neutra, que é dos salgados, na massa base de pão doce e na massa base de pão doce recheado. Tirando isso, não dá para fazer no pão salgado, porque senão vai ficar macio, pão salgado macio, não dá, tá bom? Digamos que eu vou fazer 1 quilo de farinha de trigo no total para me fazer qualquer tipo de massa. Eu já escolhi qual é a massa que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Vou pegar 500 gramas dessa farinha de trigo e vou colocar juntamente 10 gramas de fermento biológico seco. Se eu for usar o fermento biológico fresco, coloque 30 gramas no total, porque o fermento biológico fresco é um pouco mais fraco do que o fermento biológico seco. Feito isso, peneira todo mundo junto, 500 gramas, no caso, 500 gramas de farinha de trigo peneirada com 10 gramas de fermento biológico seco. Peneira, peneira, peneira muito bem. Esse peneiramento você precisa fazer porque você vai fazer entrar ar na massa, vai aerar a farinha e no decorrer do processo que você for fazer os pães, essa massa vai ficar mais leve e vai ficar mais macia. Feito isso, depois de peneirar, você mistura muito bem. Qual é o erro de todo mundo quando usa fermento biológico seco? É não misturar muito bem. Você precisa misturar muito bem, mas muito bem, mas muito bem mesmo esse fermento biológico seco na farinha até que o fermento suma no meio da farinha. Você não vê mais aqueles grãozinhos, aqueles grãozinhos do fermento biológico seco, tá bom? Então misturou. E depois disso, se você colocou 500 gramas de farinha de trigo, você vai colocar o mesmo tanto de água ou leite. Essa água e esse leite precisam ser mornos. Morno, pega o copo, coloca no rosto. Se você não sentir queimar, essa água tá boa, porque é uma água que você tem que fazer como se estivesse fazendo uma mamadeira. Não dá para queimar a pele, tá bom? Então você vai fazer o seguinte, vai colocar o mesmo tanto de água ou leite morno, que é 500 ml, e vai misturar até formar uma massa bem lisa. Nesse caso, gente, você precisa entender que quanto mais lisa a massa for nesse período, nessa etapa que você está misturando, é melhor você até misturar com um batedor de arame fouet, porque aí ele deixa a massa bem lisinha.
Quanto mais lisa essa massa for nessa etapa, mais liso, mais macio, mais leve vai ser os seus pães no final da receita. Então, entenda muito bem. Mistura, mistura, mistura até ficar bem liso. Depois que você fizer essa esponja estiver bem lisa, você vai cobrir com saco plástico de modo que não entre ar dentro dessa massinha aí. E vai deixar essa massinha descansar por cerca de 20 minutos. 20 minutos ou 30 minutos, ela vai dobrar de volume. E é exatamente isso que eu quero. Quando ela dobrar de volume e você perceber que ela cresceu bastante, você vai escolher uma receita que você for fazer e vai jogar esse creminho dessa receita que você for fazer dentro dessa esponja que já está crescida. E aí, mistura, 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 começa a fazer a massa que você for fazer, tá bom? Então, é assim, escolhe a massa, faz o método esponja. Na hora que você estiver fazendo o creminho de ovos ali, com açúcar, com sal, com manteiga, com óleo, aí terminou de misturar ali, você joga na esponja que está bem grande, dobrada de volume, e aí mistura até formar um creme bem liso, e a partir daí você começa a introduzir o restante de farinha de trigo até dar ponto de você sovar com as mãos. Não abuse da esponja, porque a esponja é muito forte. Quando você for sovar a massa, você vai perceber que você sovando a massa, ela já continua crescendo ainda dentro, em cima da bancada. Então, o fermento fica suave, mas ele fica fortificado. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, a partir de hoje, para fazer pão no frio, use somente, esquece tudo que a vovó falou, de forno, de pano, de tudo, e vamos tentar fazer o método esponja. Eu não estou querendo colocar na sua cabeça para você fazer o método esponja. Eu estou tentando te explicar o jeito certo. Porque um pão suavizado, sem gosto de fermento, sem cheiro de fermento, e um crescimento que não precisa de você forçar o crescimento, é muito melhor do que a gente ficar quebrando cabeça para saber qual método que a gente vai fazer para crescer os pães. A partir de hoje, então, a gente faz o quê? Método esponja, tá bom? Isso vai deixar e vai acabar com o problema de muita gente. Gente, a nossa live de hoje, então, o assunto foi esse: como fazer um pão crescer no frio. Então, se você tiver alguma outra dica ou algum outro argumento para falar como que você faz para que seus pães cresçam no inverno e num frio abaixo de 0 graus, eu vou deixar aqui, você me fala aqui que eu estou lendo aqui qualquer jeito. Como que você faz o seu pão crescer no inverno? Como que você faz seu pão ficar dobrar de volume, mesmo se as temperaturas estejam de 0 graus? É difícil saber, né, gente? Então, esse é o método certo para se fazer um pão profissional. Método esponja. Sempre faça ele que você vai entender o que é fazer um pão gostoso que agrada a gregos e troianos, tá bom? O método esponja, você tem um descanso nele antes de fazer a massa, que é entre 20 e 30 minutos. Então a sova da massa vai ser tipo vai ser tipo na ponta dos dedos mesmo, né? Nas mãos, aquele movimento que a gente faz. Pega a massa embaixo, joga, aperta, sem força. Então, o ponto de véu, ele vai vir naturalmente quando você faz o método esponja, porque você sovando durante 10 ou 15 minutos, você já consegue. Geralmente, as pessoas me perguntam o que é ponto de véu. E eu consigo explicar, eu vou explicar como se estivesse explicando para uma criança, tá? Tenta entender que o ponto de véu é uma bexiga. Você sopra uma bexiga e você vê que o ar fica dentro da bexiga e a bexiga fica grande. Você vai soprando ar, tá? Então, o ponto de véu é aquela camada da bexiga que não deixa o ar sair para fora. E é exatamente isso que acontece na massa de pão. Quando você atinge o ponto de véu, essa massa fica bem elástica e macia, bem elástica e macia, e ele faz essa camada de fora da massa ficar elástica, o ponto de véu que eu digo,
para que na hora que a fermentação começar a ocorrer dentro da massa, esse ar não saia para fora. É por isso que eu sempre falo, para atingir o ponto de véu, porque quando não atinge o ponto de véu, a fermentação começa a ocorrer dentro da massa, e aqui em cima da massa começa a aparecer um monte de bolinha, um monte de bolinha, um monte de bolinha, e essas bolinhas, se elas estourarem, o que acontece? Esse ar de dentro da massa começa a sair, e aí o pão começa a baixar. E o pão começa a baixar na hora que está crescendo, ou começa a baixar quando você começa a assar. E aí não tem o que fazer, né? É comer o pão embatumado mesmo e não tem como. Então eu sempre digo para os meus alunos, sempre digo para o pessoal que está aqui comigo fazendo os pães, sempre atinjam um ponto de véu para não ter erro. Aí a gente resolve o problema de todo mundo, tá bom? É exatamente isso. Eu trabalhei muito tempo em padarias muito grandes, e lá a gente fazia massa e era masseira, né? Então masseira é 10, 15 minutos, está pronto a massa e ponto de véu está pronto e está tudo certo. Masseira é masseira. E depois ainda tem que passar pelo cilindro ainda, né? Passa pelo cilindro, aí o ponto de véu fica melhor ainda. Quando você tem um cilindro para passar a massa fica mais elástica, mais macia, o pão dura mais macio por vários tempos. E na padaria, o que a gente fazia? Se tivesse quase que na hora de assar, a gente colocava na estufa. E depois que chegava no ponto mesmo, a gente fazia o corte dos pães no pão francês, né? E depois assava. Ou vice-versa. Se o fermento tivesse vindo muito antes, a massa crescesse muito antes, a gente pegava os pães, colocava na geladeira para não crescer mais, e quando fosse a hora de assar, a gente passava para a estufa, chegava no ponto certo e já assava. Mas padaria pequena, padaria grande, é orgulho de todo mundo, porque é tudo masseira, é tudo massa. Por isso que eu ensino para os meus alunos e para vocês a fazerem os nossos pães modelados com as mãos. Porque quando você faz os pães modelados com as mãos, quando você for para a máquina, você já está craque. Então, o que acontece? Se você vai para a máquina, eu te ensino a você fazer um pão na máquina primeiro. Para você fazer o inverso, vir para a mão no manual, é muito difícil. Você não vai conseguir entender. Então, eu ensino a fazer os pães modelados com a mão primeiro, para depois a gente fazer na máquina, que é na masseira e é no cilindro, e depois a gente faz os modelos de pão que a gente quer. É geralmente assim que eu ensino. Mas as máquinas, se eu tivesse máquina, eu fazia pão, eu acho que tipo em 15 minutos já estava tudo pronto. Mas enfim, é isso, né? Quem trabalha em padaria sabe que é rapidão o negócio. Eu faço vários pães franceses aqui, pão francês aqui com os meus alunos. Já ensinei receita de pão francês. Mas o pão francês feito em casa, ele fica com gosto diferente e não fica igual da padaria. Voltando a dizer, quando eu faço pão francês na padaria, tem um maquinário próprio, tem até a modeladora que você coloca os pedaços de massa, né? E já sai do tamanho, já sai enrolado. Mas o que acontece é que quando você faz em casa, ele não sai igual. Mas dá para enganar muito bem, viu? Na próxima live eu vou tentar falar com vocês sobre a farinha fraca, como vocês vai detectar se a farinha está fraca ou se a farinha está forte, e vou ensinar para vocês com uma receita bem caseira para vocês deixar a farinha forte para os seus pães modelados ficarem os melhores e vocês venderem pães modelados e viver de pão, né? É igual eu, viver de pão e fazer os melhores pães, tá bom? Então, gente, vocês não vão perguntar mais nada, então beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e a próxima live.